Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao 12, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. E então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Ora, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um de seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: Não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Nesse texto nós olhamos Deus falando com o profeta Jeremias acerca do quadro espiritual da nação de Judá. Na verdade, quando Deus chamou o profeta, ele queria mostrar algo que ainda ia acontecer, baseado nas ações de um povo, baseado no passado do povo e no presente do povo. Da mesma forma que hoje Deus nos trata assim também. O nosso futuro está nas mãos de Deus, independente do nosso presente e do nosso passado. Quando nós temos um compromisso com Deus, uma aliança com o Senhor, pelo livre-arbítrio que Ele nos deu, às vezes nós nos desviamos do seu caminho, mas esta aliança, quando feita em Jesus Cristo, ela não pode ser quebrada, e Deus vai nos tratar, Deus vai direcionar a nossa vida, mesmo que isso custe muito a nós, mesmo que isso custe um alto preço. E nós vemos na Bíblia Deus sempre fazendo metáforas, usando a natureza, usando coisas e comparações. Nós vemos, por exemplo, no livro de Provérbios, Deus querendo tratar a vida de pessoas que não estavam se comportando de maneira como Ele esperava com relação ao trabalho. E Ele fala sobre a preguiça, por exemplo, lá em Provérbios 6, Ele diz assim: vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Nós vemos Jesus fazendo alusão às aves do céu e aos lírios do campo, querendo trazer lição para as pessoas que estavam ansiosas, para os seus discípulos, por exemplo, que não controlavam a ansiedade no seu coração. E Ele então disse lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 26, olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós um valor muito maior do que as aves do céu? Depois ele diz também, olhai para os lírios do campo. Olha que coisa linda, nós percebemos que temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor, nesse texto, Ele usa como metáfora a figura de um oleiro que estava ali tentando construir um vaso de barro, e ele manda Jeremias, o profeta, descer do local onde ele estava e ir até a casa do oleiro, para que pudesse ouvir a sua palavra. Ele disse, olha, desce à casa do oleiro, porque ali você vai ouvir a minha palavra. E quando Jeremias chega lá, ele vê simplesmente um homem, um artesão trabalhando, manuseando o barro mole, tentando dar a ele alguma forma específica, agregar a este barro um valor especial. E a visão que Jeremias tem é que o oleiro, quando manuseava aquele barro, tentando fazer dele um vaso especial,
ele se estragou. E então o oleiro teve que refazer, voltar a amassar aquele barro, socar e fazer dele uma nova matéria-prima, a partir da qual ele pudesse iniciar novamente o processo de construção de um vaso novo. Ele teve que fazer morrer aquele vaso velho que estava se estragando nas suas mãos, mas a partir do momento em que ele desconstrói aquele objeto, e só a partir do momento em que ele desconstrói aquele objeto, é que ele pode começar a construir o novo. Nós vemos nesse texto, então, 4 figuras importantes. A figura do barro enquanto essência, o barro que Deus queria mostrar a Jeremias, que representava a nação de Israel. O homem, na sua essência, ele é feito de barro. E Deus escolheu a casa do oleiro justamente para mostrar que ele trata da vida do homem, da minha vida, da sua vida, da mesma forma que o oleiro trata do barro quando está em suas mãos, querendo tomar uma forma. Deus mostra para Jeremias a figura do oleiro, e fica muito claro para Jeremias que o oleiro é o próprio Senhor, aquele que tem o povo de Israel, aquele que tem a nossa vida, a minha vida, a sua vida nas suas mãos. E é interessante que para Israel era bom ter a certeza e a convicção de que eles estavam nas mãos do Senhor. Mas a questão é que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, e Deus enquanto oleiro que quer fazer de nós um vaso especial, o controle da nossa vida não pode mais estar nas nossas mãos. E eu creio que a visão que Deus deu a Jeremias, daquele momento em que o vaso de barro se estragou nas mãos do oleiro, foi uma visão reveladora, mostrando para nós e mostrando para o profeta o que pode causar na vida do ser humano a teimosia no seu coração. Ele tem um conhecimento acerca do Deus a quem ele serve, ele tem um conhecimento acerca dos padrões desse Deus, mas em algum momento, durante o processo de construção da sua vida, ele se afasta dos padrões de Deus. Nós olhamos para o jardim do Éden e vemos alguma coisa assim. Deus fez o homem, fez a mulher, caminhou com eles durante algum tempo de suas vidas e de repente eles quiseram fazer um caminho sozinho. A serpente convenceu Eva e depois Adão, dizendo que aquilo que Deus havia dito, de que se eles comessem do fruto certamente morreriam, não era verdade. Mas sim que eles teriam os mesmos poderes de Deus e poderiam caminhar independentes de Deus. E aí, com uma análise um pouco mais profunda, nós vemos que o pecado original não foi a desobediência que Adão e Eva cometeram, mas sim o desejo que estava nos seus corações de caminharem independente de Deus, mesmo sabendo que eram como vasos de barro na mão do oleiro. Isso mostra para nós, irmãos, o que acontece com a nossa vida quando nós nos distanciamos da vontade de Deus, ou quando nós queremos nos afastar das mãos do Senhor. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus lhe deu uma nova chance a partir de Jesus com seu plano de salvação. Mas a vida daquele casal, a vida da família daquele casal, passou a ser uma vida difícil. Assim como a nossa vida hoje. Deus não prometeu vida fácil para ninguém, mas a partir do momento em que nós caminhamos com Ele, a partir do momento em que nós permitimos que Ele venha nos moldar, trabalhar em nós, nos direcionar, dar a forma que nós precisamos ter, de acordo com as circunstâncias da vida que passamos, as coisas se tornam mais fáceis de serem passadas. É interessante, por exemplo, a experiência de Davi, quando disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele tinha certeza do agir de Deus na sua vida, quando ele falou: a tua vara e o teu cajado me consolam. E às vezes nós estamos pensando em parar, em desistir, às vezes a sobrecarga do dia a dia tem sido tão grande, mas nós nos esquecemos que nessa caminhada, mesmo com essa sobrecarga, nós temos a oferta da presença, da mão de um Deus que nos molda. E que de acordo com o molde que Ele nos der, nós estaremos prontos, aptos a vencermos, a perpassarmos por essas situações difíceis. Parece que um flash passou na mente, na visão de Jeremias, o porquê
que a nação de Judá estava passando por aquela situação tão difícil. Em algum momento eles se perderam. Em algum momento eles quiseram dar o rumo das suas próprias vidas e não permitiram que as mãos de Deus trabalhassem de forma perfeita sobre eles. Ficou muito claro também naquela visão para Jeremias o conceito do instrumento que Deus usa para trabalhar e para moldar a vida do homem, ou seja, a roda que o oleiro estava usando. Ele precisava de um instrumento que girasse, que fizesse com que o barro girasse, para que ele moldasse aquele barro. E esse instrumento hoje, irmãos, é a igreja do Senhor Jesus. É o evangelho pleno, que é pregado pela igreja, que muda o ser humano. Esse instrumento é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus começa a se exaurir nos nossos corações, nas nossas mentes, um enfraquecimento começa a acontecer na nossa vida. Um esfriamento espiritual, uma falta de discernimento acerca do momento em que nós estamos vivendo. Então ficou claro para Jeremias que o povo de Israel estava afastado da palavra de Deus, estava afastado da lei do Senhor. E a quarta visão que ele teve, ou o quarto objeto que ele viu na sua visão, foi a figura do vaso pronto. Da mesma forma que o barro representava o homem em sua essência, no seu jeito bruto de ser, o vaso feito pelo oleiro representava naquele momento o homem na sua forma, na sua aparência e na sua vocação. E quando nós olhamos o apóstolo Paulo falando para o jovem Timóteo, na sua segunda carta no capítulo 2, a partir do verso 20, nós vemos Paulo citando a figura do vaso mais uma vez. Mas ele fala do vaso não na perspectiva da essência, mas ele fala do vaso agora na perspectiva da sua vocação. E é nesse momento que nós precisamos compreender os planos de Deus na nossa vida a partir da vocação para a qual Ele nos chamou. Você que é esposa, você que é marido, você que é pai, você que é mãe, você que é um servo de Deus, existe uma vocação para a qual Deus te chamou. E dessa vocação nós não podemos fugir. O que nós precisamos fazer na nossa vida é concentrarmos todos os nossos esforços para permanecermos dentro desse chamado de Deus. Cumprirmos a vontade de Deus para nós. E aí então o sentimento de segurança vai acontecer. Paulo chega para Timóteo nessa carta, ele diz assim: numa grande casa não existe somente vasos de ouro e de prata, mas também vasos de madeira e vasos de barro, Timóteo. Uns vasos são para a honra e outros, porém, são para a desonra. De forma ou de sorte que se alguém se purificar destas coisas, se referindo aos pecados, se referindo às impurezas, aos desatinos da vida, aos momentos em que as pessoas se desligavam da palavra e por conta disso erravam, tropeçavam nas suas decisões, Paulo diz que se essa pessoa se purificasse de todas aquelas coisas, ela então seria um vaso para honra, um vaso que fosse santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Preste atenção no conteúdo desta instrução que Paulo dá a Timóteo. Você pode se colocar hoje na pessoa daquele jovem, daquele homem que foi um instrumento de Deus para abençoar vidas. Da mesma forma que você hoje traz no seu coração o desejo de receber as bênçãos de Deus sobre o seu lar, sobre a sua família. Da mesma forma que você carrega no seu coração hoje alguma angústia, mas com uma expectativa de que Deus vai se manifestar, que Deus vai fazer uma mudança, com a perspectiva de que Deus vai operar um milagre. Você precisa também carregar no seu coração um sentimento de que tudo que Deus vai fazer e tudo que Deus pode e quer fazer na sua vida tem um propósito específico no coração dele. E você precisa honrar não só os planos de Deus, mas o nome de Deus, ou o nome do Deus a quem você serve. E aqui Paulo é enfático em dizer: você só será um vaso para a honra do Senhor, se você buscar a purificação da sua vida por meio da palavra, ou seja, se você se mantiver nas mãos do oleiro. Eu aprendo, irmãos, que muitas vezes nós
vacilamos nessa vida aqui. Esta figura que Deus mostra acerca do vaso ainda nas mãos do oleiro, sob um instrumento que é aquela roda que representa a sua palavra, o seu jeito de nos tratar, o seu poder, o Espírito Santo agindo em nós. Eu creio que esta visão ela acontece todos os dias das nossas vidas. E que não há um momento só ou único na nossa vida em que nós nos estragamos ou permitimos nos estragar. Mas a todo instante há uma tendência na nossa natureza humana de errar. Então também existe e existirá sempre uma necessidade de estarmos permanentemente dentro do instrumento pelo qual Deus nos molda, trabalha em nós. Há uma necessidade de estarmos permanentemente sendo moldados pelas mãos do Senhor. E isso só vai acontecer quando houver no nosso coração a certeza da dependência do Deus eterno e uma submissão que nos faz obedecer a sua vontade, a sua palavra. Esse texto nos mostra, irmãos, que para ouvirmos a palavra de Deus, para termos uma visão clara acerca de quem Ele é, ou do que está acontecendo ao nosso redor, é preciso descermos à casa do oleiro. Verso 2, Deus fala com Jeremias assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E nós aprendemos que somente quando descemos, irmãos, é que nós podemos de fato ouvir Deus falar conosco. E aí o verbo descer é muito claro. Eu preciso descer talvez do patamar que eu construí para mim, que eu idealizei para a minha vida. Eu preciso me humilhar para estar na presença de Deus e ouvi-lo falar comigo. É descendo que a gente vai aprender a crescer. Eu olho na palavra de Deus e eu vejo o exemplo de Naamã, por exemplo, um grande general da Síria. Um homem que subiu a escada do sucesso. Um homem que chegou ao segundo posto da grande nação da Síria, num momento em que a Síria era uma grande potência mundial. E de repente aquele homem dentro de sua casa, ao tirar a sua grande farda, ele descobre que ele estava tomado por uma lepra. Num tempo em que a lepra não tinha cura. E a história daquele homem é uma história que comove os nossos corações, mesmo sabendo que ele era um dos opressores da nação de Israel, ou seja, o povo de Deus. Mas nós vemos aquele homem se submetendo à fé de uma jovem que estava trabalhando na sua casa. Quando o exército da Síria invadiu Jerusalém, invadiu Judá, levou cativo algumas pessoas. E uma menina saiu da nação de Judá e foi trabalhar na casa de Naamã. Olha a importância de nós pregarmos a palavra de Deus para os nossos pequeninos. Porque, embora ela estivesse distante da sua casa, da sua terra, da sua família, distante do ambiente no qual ela se relacionava com Deus, ela carregava dentro de si uma fé suficientemente capaz de fazê-la crer que Deus estava com ela, independente do lugar e das circunstâncias. E quando ela soube que o seu patrão, Naamã, estava com lepra, ela falou para ele: se você pudesse ir até a minha terra, se encontrar com o profeta Eliseu, certamente ele te curaria. Olha que palavra, irmãos, vindo de uma menina que naquele momento era como que uma escrava trabalhando na casa de um grande general de guerra. Um homem que não conhecia o Deus verdadeiro. Um homem que só conhecia o poder das armas. Um homem que só conhecia o poder bélico. O poder opressor. A partir do testemunho e da fé de uma jovem criança ainda, adolescente. Ele começa a conhecer o poder restaurador de Deus. Ele começa a acreditar, começa a crer num outro tipo de poder que poderia mudar a sua vida. Então ele conversa com o rei da Síria, ele pega cartas de recomendação, ele pega grande peso de ouro, prata e presentes em termos de roupa, e ele leva para a nação de Israel, vai com uma grande comitiva. E ali então aquele homem começa a experimentar o processo de descer na sua vida para poder crescer pela manifestação do poder de Deus. Ele começa a descer
do patamar onde ele estava, onde ele achava que se encontrava, para ter as grandes revelações de Deus, das quais ele dependia naquele momento. Então ele desce da Síria para a nação de Israel. Ele sai da nação que era o grande império e ele vai para o território de uma colônia agora. Ele desce do seu cavalo para falar com o profeta Eliseu. Ele chega na casa daquele homem. E o que ele ouve é que ele precisava descer no Rio Jordão e mergulhar ali 7 vezes. O processo de descida na vida de Naamã foi um processo, irmãos, muito importante. E ele pensou em não dar continuidade àquele processo. Ele achou muito humilhante ter que mergulhar, descer nas águas do Jordão 7 vezes. Ele chegou a questionar por que o profeta não recebeu os seus presentes, por que o profeta não declarou a cura sobre ele. Se era para ele mergulhar num rio, ele poderia mergulhar nos rios da Síria, por exemplo. Muito mais limpos do que o Rio Jordão. Mas os seus homens que estavam com ele lhes aconselharam a ouvir o que o profeta estava dizendo. Isso também traz uma lição muito importante para nós. Deus não nos fez para caminharmos sozinhos. E nem sempre, independente da nossa situação, circunstância ou posição que encontramos, a palavra verdadeira vai estar na nossa boca. A palavra de sabedoria na vida, para a vida de Naamã, saiu 2 vezes da boca de pessoas que eram inferiores a ele. A primeira saiu da boca da sua serva, que trabalhava dentro da sua casa. E a segunda saiu da boca dos seus soldados, dizendo: volta lá na casa do profeta. Obedece o que o profeta está falando. Então aquele homem desce mais um degrau. Ele se humilha, mas ele recebe a cura de Deus. E ele sai do Rio Jordão completamente limpo de sua lepra. Irmãos, só quem já passou por uma situação de dependência total de Deus é que sabe o quanto é importante descermos do patamar de vida no qual nós pensamos que construímos para nós mesmos, para que pudéssemos ouvir de fato a voz e sentirmos a presença de Deus bem perto de nós. Talvez a sua experiência, não sei, tenha sido na área de uma enfermidade. Eu sei de pessoas aqui que experimentaram o poder de Deus trazendo cura para as suas vidas. Talvez a sua experiência tenha sido na área familiar. Eu sei que há pessoas aqui que tiveram seus casamentos restaurados. Mas uma coisa eu sei: o Senhor sempre se manifestou com um braço forte, poderoso e misericordioso somente na vida daquelas pessoas que aceitaram, se humilharam e reconheceram a sua dependência de um Deus supremo e poderoso que é o nosso Senhor. E Deus pode ainda fazer esse milagre nas nossas vidas hoje. Em qualquer área, irmãos, em qualquer campo da nossa vida, Deus está sempre pronto a operar. Eu olho para esse texto, eu tiro uma segunda lição. O vaso que foi estragado nas mãos do oleiro, Deus revelou para Jeremias que prontamente o oleiro começou a trabalhar de novo com aquele barro, da mesma forma que ele pode trabalhar na nossa vida hoje. Aprenda isso: o vaso estragado pode e precisa ser refeito por Deus. E você é esse vaso que o Senhor quer trabalhar. No verso 3, Jeremias diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. E como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ora, irmãos, o oleiro não jogou fora aquele barro. Isso traz uma lição de esperança para a minha vida, eu tenho certeza que para a sua vida também. Jeremias não viu lá uma revelação de Deus na qual o barro que se estragou foi jogado fora. Mas o que Jeremias viu foi o oleiro perseverando e continuando a trabalhar mais uma vez com aquele mesmo barro, dando a ele agora novamente uma forma específica para a sua vida. Irmãos, Deus não é Deus de nos abandonar.
Deus não é um Deus que nos joga fora, mas Deus é um Deus que sempre está disposto a trabalhar conosco, amém? Eu olho na parábola do filho pródigo, por exemplo, quando Jesus quis ilustrar isso. O filho esbanjador, que abandonou a casa do pai, pediu antecipação da sua herança e foi gastar de maneira dissoluta, aproveitando os prazeres da vida. Eu vejo nessa parábola claramente a figura do filho estragado, do filho que se rebelou, do filho que desprezou a casa do pai. Eu vejo claramente nessa parábola, irmãos, o momento em que aquele filho se estragou, quando ele se juntou com as pessoas estranhas da sua vida, do seu relacionamento. O filho que se estragou gastando tudo que tinha, dissolutamente, com os prazeres da vida. O filho que foi duro com o seu pai no momento em que pediu a antecipação da sua herança. O filho que se estragou pela ambição do seu coração. Mas quando Jesus conta essa parábola, ele faz questão de mostrar o coração de um pai que permaneceu sempre na expectativa da volta do filho, com seus braços abertos, e que o recebeu, que o reconciliou para a família, que lhe restituiu a honra. Então eu vejo também nessa parábola a figura de um filho que foi refeito quando se arrependeu e quando voltou para a casa do pai, para a casa do oleiro. Isso é importante para nós hoje, irmãos, porque muitas vezes nós desistimos da nossa vida quando Deus ainda não desistiu de nós. Muitas vezes nós desistimos da nossa família quando Deus ainda não desistiu dela. Muitas vezes nós desistimos de tantas coisas importantes, até mesmo aquela que Deus nos concedeu. Nós as estragamos ao longo das nossas vidas com as nossas palavras, com as nossas ações, com as nossas atitudes. E nós queremos jogar fora. Mas o que nós vemos nesse texto é um Deus que, apesar de mim, apesar de você, apesar de nós, não nos joga fora, não nos despreza. Pelo contrário, mediante o nosso arrependimento, mediante a nossa vontade de regressar aos seus braços, Ele nos recebe, Ele nos trata, Ele nos restaura, Ele nos refaz e nos dá uma nova forma, irmãos. Preste atenção nisso. A palavra de Deus diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer de você um vaso novo. Deus quer operar nas nossas vidas, irmãos, não só os milagres que nós esperamos. Deus não quer só atender os desejos do nosso coração, Ele mesmo tem planos para nós. E Ele quer nos preparar para que os planos dEle que são perfeitos, venham a acontecer. As demais coisas que nós podemos pensar, que nós podemos desejar, e Ele permite que nós façamos planos também. Ele tem o desejo de participar desses planos conosco. As demais coisas nos serão acrescentadas na medida em que as principais coisas que são de Deus, pertinentes ao reino de Deus, são buscadas por nós. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sonhe, mas sonhe aprovado por Deus, de maneira aprovada por Deus. Mas sonhe antes dos seus próprios sonhos. Sonhe os sonhos de Deus para você. Eu olho nesse texto e eu vejo um Deus que, apesar de nós, nos trata, nos recebe de volta, mas não desiste de nos dar o fim para o qual nós fomos chamados. Existem duas ações declaratórias de Deus nesse texto. Olha comigo o verso 7. Primeiramente, Deus fala das ações corretivas. Ele fala acerca do arrancar, do derrubar, do destruir. Ele fala assim, verso 7, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, para derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Lembra do que eu falei no início desta palavra, irmãos? Muitas vezes o curso da nossa vida é mudado e isso força Deus a mudar os planos que Ele fez para nós.
Muitas vezes o que vai acontecer na nossa vida como uma ação direta de Deus é simplesmente uma ação reparadora do mal que nós fizemos a nós mesmos. Talvez se você está passando hoje um deserto tremendo na sua vida, provavelmente não foi esse deserto que Deus pensou para você, mas foi o seu coração, a dureza do seu coração, que se distanciou de Deus, que não ouviu a voz de Deus, que fez com que você chegasse aí. E agora Deus tem que refazer um plano para te tirar desse deserto, para te fazer vencer esse deserto e chegar ao local onde Ele pensou para você. Não responsabilize Deus pelas coisas ruins que têm acontecido na sua vida, ou pelos problemas que você tem alcançado ou tem enfrentado, mas pense que você tem um Deus que quer trabalhar em você, que quer trabalhar através de você, que quer te honrar apesar de você. Deus manifestou a sua reprovação com relação ao povo de Jerusalém, especificamente, e também o povo de Judá. E nós vemos isso claramente no livro do profeta Sofonias, no capítulo 3. Deus começa a usar esse profeta para falar especificamente acerca das atitudes erradas que estavam sendo cometidas pelos homens e mulheres da cidade de Jerusalém. Justamente Jerusalém, que era a cidade santa, justamente Jerusalém, que era a referência de adoração ao Deus Altíssimo, justamente Jerusalém, que era o local onde o Senhor desejava sempre ordenar a bênção, onde as pessoas iam buscar nele e dele a provisão de sua vida. Sofonias capítulo 3, Deus começa falando: ai da cidade opressora, da rebelde e da manchada, cidade que não atende a ninguém, que não aceita disciplina e que não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus. E aí Deus continua falando acerca dos seus desígnios com relação a essa nação, com relação a esta cidade, com relação às pessoas que moravam ali. Agora olha, irmãos, quando Deus fala com Jeremias acerca do que ele viu naquele lugar, lá na casa do oleiro, Deus diz assim: quando eu manifestar, ou quando eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, para derribar e para destruir, o que Deus está falando através de Sofonias agora, é justamente o que ele queria fazer com relação à nação de Judá e especificamente a cidade de Jerusalém. Então, às vezes, nós estamos passando por um processo no qual Deus está nos arrancando alguma coisa, ou nos arrancando de algum lugar. Às vezes está sendo doloroso para nós, como imagino ser doloroso para o barro sendo amassado nas mãos do oleiro, o processo pelo qual Deus está nos derrubando de algum trono que nós construímos para nós mesmos, nos tirando de uma zona de conforto na qual nós mesmos nos impedimos de ouvi-lo falar. Ou às vezes nós estamos passando por uma situação de destruição na nossa vida, e é Deus que está permitindo que determinadas coisas sejam destruídas, mas é a ação direta de Deus no sentido de nos corrigir, irmãos. E aqui Deus fala por que ele ia corrigir a nação de Israel, os moradores de Jerusalém. Ele traz aqui 7 queixas em apenas 2 versículos. Ele diz que eram pessoas que oprimiam as outras. Ele se refere aos moradores de Jerusalém como crentes rebeldes com Deus, pessoas que estavam manchadas pelo pecado. Preste atenção nisso. Que tipo de mancha você tem carregado na sua vida? Talvez há um conceito de pecado hoje que muitas pessoas têm carregado dentro de si, de como sendo algo que os afasta de Deus e que entristece o coração de Deus. Esse conceito é verdadeiro em parte. Ele não é absoluto, ele não é inteiro. O pecado é algo que faz mal à sua própria vida. O ser humano não tem como afetar o coração de Deus diretamente. Mas quando nós pecamos, o que nós estamos fazendo é contaminando, é manchando a nossa vida, o nosso ser. E, consequentemente, irmãos, trazendo problemas para nós e nos afastando das soluções que Deus poderia dar.
Eu posso conviver com o conceito de pecado, sim, que é sair do alvo, errar o alvo. Posso conviver com o conceito de pecado, que é desagradar a Deus, que é desobedecer às leis de Deus. Mas eu preciso conviver com uma realidade conceitual do pecado, de que é um mal que eu faço a mim mesmo, ou ao meu semelhante, ao meu próximo. É um mal que eu faço à minha própria família, quando eu me afasto dos conceitos de Deus, quando eu transgrido, por exemplo, uma lei de Deus. E Deus estava revelando o seu sentimento de tristeza por conta de ver uma nação completamente manchada pelo pecado. É nessa hora que você precisa parar e pensar que tipo de mancha você tem trazido na sua vida, irmãos. Deus quer te purificar. Deus quer te tornar branco como a lã, como a neve. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, a partir do mover e da ação de Deus, você poderá se tornar branco como a neve, como a lã. Preste atenção nisso. Deus poderá arrancar você de algum lugar, ou arrancar alguma coisa da tua vida, se for necessário para te corrigir, para te tirar dessa mancha de pecado que você tem carregado. Deus poderá derrubar você de algum pedestal, de algum pódio que você construiu nessa vida, no qual você se assentou bem como sendo uma pessoa bem-sucedida. Mas se isso estiver afastando o seu coração do coração de Deus, Deus vai fazer você descer daí. Deus poderá destruir alguma coisa na sua vida, para que possa reconstruir uma nova criatura, segundo a sua forma e vontade. Foi o que ele fez com o vaso. O vaso se estragou. Então ele refez, amassou, destruiu e começou a construir novamente. Deus fala aqui e fala contra uma nação que não atendia a ninguém, que não atendia a voz do Senhor. Irmãos, na carta de Tiago, capítulo 1, verso 21, nós lemos na Bíblia o apóstolo dizendo: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas vidas. É a palavra de Deus que pode trazer salvação, irmãos. A palavra de Deus que reflete Jesus Cristo em nós. Mas Tiago diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha como a palavra de Deus é clara para nós. Deus continua manifestando a sua insatisfação com relação a Jerusalém, dizendo que ali haviam pessoas que não aceitavam a disciplina de Deus. Havia pessoas que não confiavam em Deus. Eu queria concluir essa palavra, irmãos, falando da importância de nós confiarmos no nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17. A partir do verso 7, Deus começa falando com o profeta acerca do homem que é bem-aventurado, do homem que é bendito, do homem que é feliz nas suas atitudes. Antes do verso 7, ele fala do homem que é maldito. Ele diz: maldito o homem que confia no próprio homem e faz do seu braço a sua força. Mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, a qual estende as suas raízes para o ribeiro, que não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Agora olha para o que Deus quer nos ensinar com esta visão que ele dá ao profeta Jeremias. O homem que confia no Senhor, o homem que tem a sua esperança, a sua expectativa em Deus, esse homem será como uma árvore plantada junto às águas, a árvore que estende as suas raízes e alcança os ribeiros, uma água que não é afetada no ano da sequidão. Irmãos, ano de sequidão existe em todas as vidas, em todas as pessoas. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos por ano de sequidão, passamos por experiências negativas, experiências de perda, experiências de derrota, experiências de fracasso.
Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que se nós confiarmos no Senhor, se a nossa esperança estiver no Senhor, nós seremos como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Agora preste atenção, a água na palavra de Deus significa Espírito Santo. E a metáfora que agora Deus está usando aqui para falar ao profeta e para falar a nós, é de que nós, enquanto árvores, temos a possibilidade, se estivermos plantados junto aos ribeiros de água, ou seja, se confiarmos sempre no Senhor, colocarmos nele a nossa esperança, nós poderemos estender as nossas raízes para receber o alimento dessas águas. Ou seja, o Espírito Santo está disponível a nós, irmãos, mas nós é que precisamos estender as nossas raízes, nós é que precisamos nos posicionar como árvores junto a ribeiros de água. Talvez hoje você esteja experimentando um tempo de sequidão na sua vida, talvez hoje você esteja passando por um momento de falta de esperança, justamente porque você não está posicionado junto ao Espírito Santo. E por isso você não tem conseguido erguer as suas raízes e alcançar as bênçãos que vêm de Deus por meio do seu Espírito. Espírito que revela, Espírito que consola, Espírito que intercede por nós. Só há uma conclusão que nós podemos chegar. Distante de Deus, irmãos, nós não somos ninguém, nem chegaremos a lugar nenhum. Amém? Eu preciso me posicionar num lugar estratégico, no qual eu possa ter a certeza da presença de Deus e do seu Espírito Santo, para que nos momentos de maiores necessidades da minha vida, as minhas raízes, enquanto árvore que sou, possam alcançar as bênçãos do Senhor, trazendo aquilo que for necessário para mim, para minha vida, para minha casa e para minha família. E é por isso que o segundo tipo de ação que Deus fala, como ato declaratório do Senhor, são as ações construtivas. No verso 9 ele encerra dizendo: e no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, preste atenção nisso. Se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe houvera dito fazer. Deus tem planos de edificação para a minha vida, para a sua vida. Deus deseja plantar, irmãos. Ninguém que planta não traz no seu coração o desejo de colher os frutos daquilo que plantou. Eu vejo nesta palavra claramente que Deus está disposto e desejoso a plantar no nosso coração todos os dias a semente da sua palavra, a plantar sentimentos como o amor, como a compaixão, a plantar nos nossos corações sentimentos que refletem o coração dele agindo dentro de nós. Deus deseja edificar a nossa vida no seu conceito de amor, de justiça. Mas Deus deseja também trazer salvação a nós por meio do perdão que nós podemos e só podemos encontrar em seu Filho Jesus.